Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui hoje para estudar a lição de número 9. Estamos aqui representando a nossa escola bíblica dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga. A nossa igreja é aqui em Itaquaquecetuba, São Paulo, é a nossa sede setorial. Nós somos do Ministério do Ipiranga, ministério este presidido pelo pastor Alcides Fávaro, e nós estamos sob a supervisão do pastor setorial, o pastor André Felipe. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9 do segundo trimestre de 2020. A lição é da revista de adultos da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Essa lição é uma lição escrita e comentada pelo pastor Douglas Batista. Deixe-me falar o título da lição, que é o mistério da unidade revelado. Antes de apresentar a lição, caso seja possível, tenha em suas mãos a sua revista impressa ou em PDF, tenha a sua Bíblia, faça as suas anotações num lugar que você possa guardar para poder revê-las posteriormente. Caso não seja possível, você pode acompanhar a sua leitura, não seja possível acompanhar a leitura, eu vou fazer a leitura na minha revista e farei também a leitura das referências bíblicas. Ao final dessa aula, deixe os seus comentários, deixe a sua pergunta. Essa aula terá duração de 40 a 50 minutos. Se for possível, nos acompanhe até o final. Tudo bem? Nós vamos partir para nossas leituras. Então, vamos fazer as leituras relacionadas à lição de número 9. O título da lição é O Mistério da Unidade Revelado. Eu vou ler o textuário e a verdade prática. O nosso textuário se encontra no livro aos Efésios, capítulo 3, versículo 5, e o textuário diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A nossa leitura bíblica em classe se encontra também no livro de Efésios, iniciando do versículo 1 até o versículo 13. Uma leitura um pouco extensa, eu vou fazer essa leitura e em seguida nós entraremos no comentário. O primeiro versículo diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima eu pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória.
Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Vou entrar na introdução da nossa lição, fazendo as suas leituras e dando continuidade. Então aqui nós vamos ver na nossa introdução o seguinte: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então, nós vamos aqui falar, a lição de hoje vai nos ensinar de um mistério que esteve escondido, um mistério que por séculos não foi revelado. Mas nós também vamos entender o conceito bíblico de mistério. O que é biblicamente um mistério? E nós vamos entender que não se trata de coisas realmente ocultas, misteriosas, que causa um certo suspense, que causa uma certa apreensão. Biblicamente nós vamos entender isso agora. O primeiro item, ou melhor, o primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. O segundo vai falar o mistério revelado no Novo Testamento. E no nosso terceiro tópico diz que o mistério pré-estabelecido por Deus. E nós vamos entender também que toda essa lição, todas essas informações da palavra de Deus, quando nós estamos falando de mistérios, tudo isso aqui já era tudo do pleno conhecimento de Deus em todos os tempos, desde a eternidade passada. Vamos lá. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. O nosso primeiro item diz o que é o conceito bíblico de mistério. Vamos entender isso aqui. Mistério, do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo, significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Então, biblicamente falando, o conceito de mistério no cristianismo significa uma verdade que estava encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Eu quero ler a referência bíblica para esta parte de conceito de mistério do nosso primeiro item, que diz: Deus, falando de Deus, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Não é da vontade de Deus que a verdade que ele pretende revelar ao homem, ou que ele pretendia revelar ao homem, ficasse isso oculta eternamente. É tanto que chegou o tempo de revelar essa verdade que estava oculta, de revelar ou descobrir esse segredo que até então não era conhecido. Vamos para o nosso segundo item, e para poder falar desse nosso segundo item, que é sobre o desconhecimento do mistério, eu quero ler aqui no livro de Efésios, no capítulo 3, versículo 5, que é justamente o nosso texto áureo. Aqui a Bíblia diz: noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Bem, baseado nessa referência bíblica, é que a gente fala sobre o desconhecimento do mistério. Veja bem, a expressão como, que nós acabamos de ler, que noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, o que isso significa? A expressão como indica que
no Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente. Não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Embora era um mistério, embora existia um desconhecimento do mistério, mas nós acabamos de ler que isso não significa que antes ninguém tinha conhecimento acerca dele. Então, algumas pessoas já tinham conhecimento desse mistério, já tinham conhecimento daquilo que Deus ia revelar somente na nova aliança. É onde nós vamos para o nosso item de número 3, que fala sobre o mistério e os profetas da antiga aliança. O mistério e os profetas da antiga aliança. Então, nós vamos falar sobre os profetas, o conhecimento que os profetas do Antigo Testamento, porque nessas aulas nós também estamos falando dos profetas do Novo Testamento, mas nesse item específico, a gente vai falar sobre os profetas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e o conhecimento deles em torno do mistério. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Ou seja, os escritores, os homens que escreveram, inspirados por Deus, eles tinham conhecimento. Aqui está dizendo, eles não apenas tinham conhecimento das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Eles tinham conhecimento e, além de ter conhecimento, eles também fizeram menção. Para não exemplificar muitas passagens ou muitos escritores do Antigo Testamento que já tinham conhecimento das bênçãos que aconteceria, das bênçãos prometidas para os gentios, eu quero ler apenas no livro de Malaquias, falando apenas do último profeta aqui do Antigo Testamento. Eu quero ler em Malaquias capítulo 1, versículo 11, que a Bíblia diz: desde o sol do nascente até o poente é grande entre os gentios o meu nome. Deus falando e Malaquias registrando. Deus ainda falando para Malaquias escrever que em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura. Ou seja, aqui estava se dizendo que em todo mundo teria-se adoradores a Deus. Não só apenas o povo judeu, mas também o nome do Senhor chegaria a ser adorado, chegaria a ser professado também pelos não-judeus, que, como nós estamos estudando, são os gentios. O versículo 11 conclui dizendo: porque o meu nome, Deus falando e Malaquias escrevendo, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui a gente encerra o nosso primeiro tópico, afirmando que os profetas do Antigo Testamento, não quero dizer todos, mas muitos conheciam a respeito das bênçãos prometidas para os gentios. Vamos agora então para o nosso segundo tópico, que vai dizer o mistério revelado no Novo Testamento. O tópico anterior diz que o mistério estava oculto no Antigo Testamento e que esse mistério foi revelado no Novo Testamento. A nossa leitura começa que o plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e os profetas. O meu primeiro item, ou melhor, o primeiro item da nossa lição diz que revelados aos apóstolos e profetas. Agora sim, aqui no Novo Testamento, nós vamos ver que esse mistério, que esse segredo, que ainda não tinha sido revelado claramente no Antigo Testamento, como foi revelado no Novo, agora ele de forma, deixe-me dizer assim,
escancarada ou de forma muito expandida, estava sendo agora avisado então esse mistério. Então ele estava sendo revelado aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Então a minha leitura na nossa revista diz que o apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele, ou seja, ao apóstolo Paulo e aos demais apóstolos, no caso aqui, apóstolos e profetas do Novo Testamento. O apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Quem fez-se conhecer o mistério que Deus tinha guardado, que Deus tinha ainda não revelado, quem fez esse mistério ser conhecido foi o próprio Espírito Santo, foi por intermédio de Deus e não por sabedoria humana. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, Paulo estava dizendo que a minha palavra, Paulo se referindo àquilo que ele ensinava, àquilo que ele transmitia, ele estava dizendo: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele estava declarando que tudo aquilo que ele estava ensinando, aquilo que ele estava falando, era o Espírito Santo que tinha lhe feito saber daquilo que ele estava falando. Não tinha sido palavras persuasivas de sabedoria humana, mas algo que provinha de Deus e ele transmitia os seus ensinamentos na época ou na era em que ele esteve evangelizando, para não dizer que desde a sua chamada até o seu último dia de vida. O item 2 diz que o mistério oculto foi revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Assim, de forma geral, esse mistério que Deus ia revelar, que esteve, vamos dizer, entre aspas, oculto no Antigo Testamento, e que no Novo Testamento essa informação estava sendo difundida escancaradamente, era justamente a formação da igreja. Então aqui a gente vê que, em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. O anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Isso significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Bem, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que esse mistério foi revelado. Que mistério foi esse? Como nós acabamos de ler, que o mistério é a própria igreja. O mistério era a formação da igreja. Ou seja, para que existisse a formação da igreja, ou melhor, nessa formação da igreja, para que existisse, deixe-me voltar, para que existisse a formação da igreja, algumas etapas tiveram que acontecerem, tiveram que ser realizadas. Nós vimos que para poder formar a igreja, houve então uma idealização de Deus para que existisse a igreja, porque a formação desse povo não foi algo assim que Deus em horas vagas, Deus falou assim: eu vou formar a igreja, eu vou formar um novo povo constituído de judeus e não judeus, constituído povo esse de judeus e de gentio. Não, Deus planejou isso na eternidade. Jesus iniciou a execução desse plano na cruz, quando ele deu a sua vida, conforme nós já estudamos em umas aulas anteriores, formando assim agora uma nova humanidade, que essa nova humanidade é a própria igreja, através da união entre judeus
e gentios, onde todos agora congregados, todos agora unidos em Cristo, estava se formando a família de Deus. Veja bem, então, o planejamento de Deus, Jesus Cristo virá ao mundo para poder fazer a execução desse plano de Deus, a criação de uma nova humanidade, que é a igreja, a união entre judeus e gentios como a família de Deus. Biblicamente, isso é visto como uma dádiva, como uma bênção de Deus a favor da humanidade, unindo dois povos, o povo que antes se consideravam que eram propriedade exclusiva de Deus e que Deus era um Deus exclusivo deles. Nós vimos aqui que por intermédio de Jesus Cristo, essas bênçãos de todos os povos ter Deus como seu Deus, isso foram bênçãos, isso foram dádivas, isso foram realizações que partiram de um plano que Deus havia elaborado. E o anúncio dessas dádivas do mistério, como nós acabamos de ler, estou repetindo, agora recai a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. E o comentarista completa dizendo o seguinte: significa que a própria igreja é a principal agência, estou repetindo, divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Deus. Ou seja, não bastou apenas que Jesus Cristo viesse e revelasse então que ele estava formando um novo povo. Não bastou apenas que Deus, por intermédio do seu Espírito, revelasse isso aos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento, que estava formando um único povo constituído de judeus e gentios, que esse povo é a própria igreja. Não parou aí. Ou seja, essa responsabilidade, a responsabilidade de continuar anunciando, de continuar levando à frente essa descoberta que Deus está unindo todos os povos, todas as nações da terra em um único povo que é a igreja, essa responsabilidade recai sobre a própria igreja. Então aqui nós vimos um chamado à evangelização. Nós vimos aqui um chamado à constante divulgação das verdades ou das verdades da palavra de Deus para a vida das pessoas, a vontade de Deus para a vida das pessoas. E eu volto aqui a falar sobre 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, que diz que Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer que todos os homens se salvem e que todos venham ao conhecimento da verdade, que todos saibam que Deus quer unir todos os povos, formando assim a igreja. Literalmente todas as pessoas farão parte da igreja? Não, mas Deus está concedendo a oportunidade, por intermédio de Jesus Cristo, que todas as pessoas, independente, como já dissemos antes, da sua nacionalidade, faça parte do povo de Deus a partir do momento que recebem a Jesus Cristo. Vamos para o nosso último item desse segundo tópico, que fala sobre a magnitude do mistério. Nós vamos ver sobre a grandeza, sobre a importância desse mistério, que o terceiro item conclui o seguinte: esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Então, o último item aqui, ele vem reforçando o anterior, que a igreja tem a responsabilidade de anunciar a multiforme sabedoria de Deus. E no nosso último item aqui, vem falando sobre que esse mistério revelado deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Ou seja, nós levarmos a palavra de Deus em diante, nós levarmos as verdades
das Sagradas Escrituras adiante, isso é o que Deus espera de todos nós que já conhecemos o Evangelho. Vamos ver então Efésios capítulo 3, versículo 8, 9, 10 e 11, que é justamente uma parte da nossa leitura bíblica em classe. Eu quero falar aqui esses versículos, essa porção bíblica. Ela vai falar justamente sobre a magnitude desse mistério e também que Deus espera, conforme Ele planejou, que ele seja propagado aos homens, a todas as pessoas. Vamos só apenas fazer a leitura aqui das referências para a gente partir para o nosso último tópico, ok? Aqui a referência bíblica diz o seguinte, cadê? Onde é que nós estávamos? Efésios capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. O que que nós vamos ler aqui? Vamos ler aqui, cadê? Deixe-me me organizar. A magnitude desse mistério, a mim, Paulo, dizendo aqui no texto da nossa leitura bíblica, ele estava dizendo, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada, foi dado a ele esta graça, foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Ele chama todas as dádivas, todas as bênçãos, todas as etapas de concretização, todas as etapas para a concretização do plano de Deus como riquezas incompreensíveis de Cristo. E foi dado a ele a graça do quê? No versículo 9, de demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério. Lembrando aqui que o mistério revelado é justamente a formação da igreja. E ele está dizendo que a ele foi dada a graça de anunciar entre os gentios e demonstrar a todos qual seja a comunhão da formação da igreja. 10 diz para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. E no versículo 11, para encerrar, ele diz, segundo o eterno propósito que fez Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, o versículo 11 fala sobre o eterno propósito que fez Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que nós vamos entender aqui, esse eterno propósito? Que o propósito de Deus, os planos de Deus, todo e qualquer plano de Deus, não foi um plano emergencial, não foi um plano gerado, criado de última hora, porque pegou Deus de surpresa. Para Deus não existe elemento surpresa. Então, nós estamos vendo que o eterno propósito que fez em Cristo nosso Senhor Jesus é algo que já existia antes da fundação do mundo. Tudo que veio acontecendo já estava dentro do plano de Deus. Nós vamos para o nosso último tópico, que vai falar sobre o mistério pré-estabelecido por Deus, ok? Então, diz aqui a nossa leitura, Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Deus não foi pego de surpresa. Deus não teve que criar um plano de última hora, um plano emergencial, porque eventualmente foi pego de surpresa no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Nós estamos vendo, Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Ele já sabia o que ia acontecer no Éden. Ele já sabia o que ia acontecer no decorrer de toda a história. E nós estamos vendo aqui que ele pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Ou seja, à medida que o tempo for passando, à medida que os anos forem passando, no tempo certo, Deus tem cada parte do seu plano para ser colocado em prática. E eu volto a dizer, numa maioria das aulas que eu dou, eu digo que eu admiro, que eu gosto de um atributo de Deus entre os demais, mas tem um que eu admiro mais que todos,
que seria a presciência, a capacidade que Deus tem de saber de todas as coisas que hão de acontecer até o último dia de existência de cada humano aqui na face da terra. Isso é a presciência de Deus. Vamos então, no nosso primeiro item, vai falar sobre as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado, é anunciado e considerado pelos apóstolos, pelo apóstolo como riqueza insondáveis, ou seja, é uma mensagem da qual ele fora incumbido, que consistia em proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Ou seja, as bênçãos, as dádivas que foi os homens fazerem parte do plano de Deus, que foi Jesus Cristo vir à terra, entregar-se para poder cumprir as etapas do plano que Deus havia estabelecido, a formação da igreja, a criação da igreja. Paulo estava dizendo que ele estava incumbido em proclamar essas dádivas que livremente foram concedidas aos homens por meio de Cristo. Veja bem, tudo abrange o beneplácito, ou seja, tudo está de acordo, tudo está em concordância com a vontade divina que articulou o plano, ou seja, tudo foi criado por Deus, tudo foi planejado por Ele, tudo já pré-estabelecido por Ele. O nosso segundo item aqui do último tópico vai falar o eterno propósito em Cristo. Então nós vamos ver o quê? Que antes da fundação do mundo, Cristo já sabia que os propósitos de Deus seriam realizados por intermédio dele, por intermédio do Filho. Então, por isso que o nosso segundo item vem falando o eterno propósito em Cristo. Era um propósito eterno e que esses propósitos, que os planos de Deus seriam executados, seriam realizados por intermédio da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio aqui, nascendo de mulher, se encarnou, cresceu, habitou entre os homens, que a gente chama isso do verbo encarnado. Então, Jesus Cristo já tinha conhecimento de tudo isso desde a eternidade passada também. O plano de salvação que abrange o mistério da igreja, que é a criação, a fundação da igreja, e agora sendo revelado, o que foi revelado, agora eu digo entre aspas, agora eu estou dizendo na nova aliança, mas isso foi revelado a partir do momento que Jesus Cristo veio à terra dar a sua vida a favor da salvação do homem. Então o plano de salvação abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério. Ou seja, o plano tinha que ter a revelação, tinha que ter a propagação daquilo que estava oculto, daquilo que era um segredo, que é a formação da igreja por intermédio de judeus e não judeus. Sempre estiveram de acordo com os desígnios divinos para serem executados por intermédio de Cristo. Então, assim como Deus não é pego de surpresa, Jesus Cristo também, ele não foi surpreendido de que viria à terra para poder dar sua vida a favor da humanidade. Ele já era conhecedor que os planos divinos seriam executados por intermédio dele, por intermédio de Cristo. O nosso último item do nosso último tópico diz: o plano divino pré-estabelecido. Para nosso conhecimento, aqui nós temos: o plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. É o que nós já vimos falando desde a nossa primeira aula, falando sobre a predestinação. O destino é pré-determinado, tudo aquilo já estava programado, já tinha conhecimento prévio do nosso Deus.
e ele sempre esteve no controle, já tinha o plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Ou seja, o nosso acesso para poder fazer parte do povo de Deus, o nosso acesso para poder fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo, esse acesso e a nossa vinculação a esse corpo, que é a igreja, a essa nova humanidade, ela só foi possível porque, por intermédio de Jesus Cristo, nós adquirimos ousadia e confiança pela nossa fé nele. Então, é o que nós acabamos de ler. Vamos encerrar a nossa aula, vamos ler então aqui a nossa conclusão para podermos finalizar a aula de hoje. A conclusão da nossa lição de número 9, o mistério revelado, ela diz-nos o seguinte: o mistério da unidade revelada, a unidade, a formação de um único povo por intermédio de vários povos se tornando um único povo, se tornando a igreja, se tornando então aqui o corpo de Cristo, o qual nós entendemos assim pela palavra de Deus. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas, aqui se relacionando aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, aqui nós concluímos a nossa lição de número 9 e nós entendemos o seguinte, que levar o evangelho adiante, convidar as pessoas para fazer parte da igreja de Jesus Cristo, para o povo aceitar a Jesus, até isso já sempre esteve estabelecido dentro dos planos de Deus desde a eternidade passada. Vejamos aqui, que privilégio o nosso. O Deus verdadeiro, ele criou um plano, ele estabeleceu um plano para poder agregar, para poder trazer a ele o homem que se afastou a partir do pecado de Adão e Eva lá no Éden. Então Deus já sabia que isso ia acontecer, é claro. Então ele já tinha um plano pronto, porque o homem ia se distanciar. Então ele estabeleceu um plano para criar uma unidade, para criar um novo povo. E para nós é um privilégio, eu devo me sentir privilegiado. Talvez você deva se sentir também uma pessoa privilegiada. Por quê? Se você hoje faz parte do povo de Deus, se você vê a importância e você também obedece e tem o desejo de fazer outras pessoas conhecer o Evangelho, isso significa que eu e você estamos tendo o privilégio de executar partes do plano que Deus havia estabelecido para toda a humanidade. Eu e você inseridos nos planos de Deus. Então vamos terminar? Nós chegamos ao final da nossa nona aula. Essa nona aula ela se conclui com 2 meses. Então nós já estamos 2 meses consecutivos, domingo a domingo, estudando, aprendendo os ensinamentos da palavra de Deus, onde nós começamos aqui falando sobre a igreja eleita. E eu quero te parabenizar por completar o estudo dessa lição.
Se você gostou, eu quero te pedir para você deixar o seu comentário, para você deixar o seu like, para você compartilhar essa aula. Se você estiver assistindo pelo YouTube, eu quero pedir para você se inscrever no canal, para você acionar aquele sininho, para você ser notificado cada vez que as nossas aulas estiverem no ar. Agora, se você estiver assistindo pelo Facebook, eu quero pedir para você compartilhar essa aula, para você curtir, para você também deixar seus comentários. Eu gostaria que o ensino da palavra de Deus chegasse a muitas pessoas. Então, para isso acontecer pelas redes sociais, que é o que nós estamos fazendo nesse momento, isso acontece quando a pessoa curte, quando a pessoa comenta, quando a pessoa compartilha, né? Existem os mecanismos nas redes sociais, Facebook, YouTube e outras, que quando as pessoas curtem, quando as pessoas comentam, quando as pessoas compartilham, os programas que nós chamamos de algoritmos, eles reconhecem que aquele conteúdo é relevante. E por esse conteúdo ser relevante, os próprios mecanismos das redes sociais começam a distribuir esse conteúdo para outras pessoas que poderiam ter interesse nesse tipo de comentário. Então, se você curte, se você comenta, se você compartilha, você está contribuindo para que essa mensagem do Evangelho seja cada vez mais propagada. Então faz isso, curta essa aula, comente e compartilhe. Bem, eu te espero na nossa próxima lição, onde falaremos sobre a intercessão pelos Efésios. Nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo intercedendo a favor dos irmãos Efésios e, mais do que isso, ele ensinando que todos os homens devem fazer intercessões, ou melhor, todos aqueles que têm contato diretamente com Deus, fazer intercessões por todos os homens. Mas nós detalharemos isso na nossa próxima aula, ok? Nós vamos encerrar por aqui. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida e a vida da sua família. Eu te espero na próxima aula, ok?